assunto muito legal, e eu vou dar uma introduzida aqui no assunto, que é sobre felicidade, neurociência e trabalho, né? E a gente tem visto uma crescente nos últimos anos falando sobre a questão de felicidade, né? Desde o jeito Harvard de ser feliz, a uma série de pesquisas, artigos, a gente tem visto, digamos assim, o conceito de felicidade, de psicologia positiva, sendo amplamente difundido. Porém, às vezes esse conteúdo talvez possa ter passado um pouco dos limites, por assim dizer. No sentido que muita gente, sem estudar profundamente sobre o tema, sobre felicidade, sobre a construção da vida, acaba muitas vezes romantizando demais a questão da felicidade. O que faz com que muitas vezes a gente veja esse conceito da busca da felicidade, da psicologia positiva, muitas vezes sendo mal interpretado dentro do mercado corporativo. Então, esse é o contexto que a gente tem vivido e que tem feito muita gente, hoje, com certeza aqui, talvez muitos de vocês já tenham escutado sobre felicidade no trabalho, sobre psicologia positiva, e é possível que vocês se surpreendam com o que vão assistir hoje, com relação à pesquisa que o Márcio está desenvolvendo. Eu, como orientador dele e mentor, porque ele trouxe o projeto para dentro do MBA, né, ele desenvolveu o projeto dentro do MBA, e a gente também está, na parte de negócios, trabalhando nele em cima com a mentoria. Nós nos reunimos toda segunda-feira, segundas-feiras, o Márcio mais um grupo de pessoas, onde cada um está desenvolvendo o seu projeto, e todos são alunos do MBA, que é muito legal. Então, aproveitando ali, pessoal, já todo mundo a postos, aproveitem, sempre digo, né, mandei no e-mail lá, peguem papel ou se preparem para de alguma forma fazer anotações, porque essa palestra eu acho que vai, por ser um tema tão em evidência no momento, eu acho que ele vai fazer um sentido muito legal para vocês agora. Então, Márcio, vamos lá, tudo pronto por aí? Vamos lá, por aqui tudo pronto. Vou compartilhar. Deixa eu ver aqui, vou te liberar aqui o acesso. Tá certo. Tá me ouvindo bem aí? Estamos te ouvindo, tudo certo. Já o controle foi passado para ti. Beleza. Maravilha. Bom, 20 anos atrás, então, eu peguei recuperação em física e matemática. Eu estava estudando para ser técnico em eletrônica nessa escola, Fundação Liberato. Essa escola tinha uma particularidade, porque o curso técnico ele era em paralelo com o ensino médio. E nessa ocasião, então, eu estava no segundo ano do ensino médio e peguei essa recuperação. Minha única alternativa era fazer as provas, então, para tentar recuperar as notas. Fiz as provas e o resultado foi divulgado no meio das férias de verão. Só que os resultados eles não eram divulgados na internet como eles são hoje. Eles eram divulgados em listões nas próprias instituições. E o meu pai teve que ir lá na própria escola, verificar se eu tinha sido aprovado ou não, e foi lá em casa me contar o que tinha acontecido. Ele, chegando em casa, eu já fui perguntando se eu tinha passado de ano. Ele me disse, num tom calmo e sereno, que eu tinha sido aprovado em 10 matérias. Eu fiquei um pouco confuso, porque eu sabia que eu não tinha ido muito bem naquelas provas. E no momento seguinte, eu questionei mais uma vez se eu tinha passado, para confirmar, e ele me disse que não. Ele disse que eu tinha sido reprovado, porque o total eram 12 matérias. Eu confesso que eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Fiquei triste porque não alcancei o resultado que eu queria, obviamente, passar de ano, mas fiquei feliz pelo jeito como as coisas foram conduzidas dali para frente, tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. As coisas foram conduzidas com foco na solução, ao invés de simplesmente focar nos culpados. Foram conversas com muita clareza, com muito respeito, me responsabilizando por ter repetido de ano, mas ao mesmo tempo me concedendo autonomia de como eu ia resolver aquele problema que eu tinha criado. Foi me oferecido suporte, caso eu precisasse, e foi um ambiente seguro, um ambiente sem ameaças. Eu não estou aqui para sentenciar ou dizer como um adolescente que repetiu de ano precisa ser tratado. Essa simplesmente é a minha história e ponto. E principalmente quando se trata de lembranças do tempo da escola, 2002, com toda certeza, foi um dos anos mais felizes da minha vida. Dali para frente, o que aconteceu? Bom, eu fui aprovado em todas as matérias,
eu tirei nota máxima no trabalho de conclusão, eu me formei como técnico em eletrônica, eu expus aquele trabalho de conclusão em diversas feiras de tecnologia, eu me desgostei da eletrônica, eu fiz uma migração de carreira, então, ingressando na área comercial, fui vendedor, supervisor, coordenador, gerente, fui destaque nacional como gerente regional, me formei, casei, fiz 3 pós-graduações e descobri que felicidade e ciência podiam conversar na mesma sala sem brigar. E entendi também que eu precisava ir a fundo nessa pesquisa para entender mais sobre esse assunto. Eu precisava da neurociência. Óbvio que eu contei aqui para vocês alguns dos altos, mas essa história também teve muitos baixos, como, por exemplo, dentro do mundo corporativo, descobri o quão é normal utilizar remédio tarja preta. Eu descobri também que parecia quase que um sinal de status quo chegar no trabalho e contar que ficou sem dormir, que ficou sem almoçar, que era quase que muitas vezes parecia uma competição de maior tragédia. Mas o baixo mais marcante para mim nessa jornada do mundo corporativo foi precisar ouvir muitas vezes que a gente precisava escolher entre ser feliz e ser bem-sucedido. Que se a gente quisesse crescer dentro da empresa, muitas vezes eu ouvi que a gente precisava escolher entre ser feliz e ser bem-sucedido. Só que isso não faz nenhum sentido, como a gente vai ver. Porque a felicidade é um debate antigo. Só que, apesar da felicidade no trabalho ser um debate novo, a gente já sabe muito sobre felicidade. Como, por exemplo, Sonja Lyubomirsky conduziu uma meta-análise envolvendo quase 300 estudos com mais de 275 mil pessoas para chegar a uma única conclusão. A felicidade vem antes do sucesso. Entre tantas descobertas, ela chegou à conclusão de que pessoas felizes lidam de forma mais eficaz com os desafios. O que faz sentido, porque se você lida melhor com os desafios, você tem uma tendência de ter mais sucesso. Esses estudos foram publicados entre 2005 e 2008. Só que Lyubomirsky não ficou satisfeita e 10 anos depois, apenas 3 anos atrás, ela fez uma revisita aos seus estudos e chegou, mais uma vez, à conclusão de que a felicidade precede e leva ao sucesso na carreira. Os novos estudos que foram incluídos na meta-análise, pesquisas que foram divulgadas entre 2008 e 2018, simplesmente reforçaram a hipótese inicial com novas evidências. Ou seja, felicidade e trabalho podem combinar e combinam muito. Descobrimos outras coisas também sobre felicidade, como, por exemplo, que tristeza não é o oposto de felicidade, mas, na verdade, depressão é sim o contrário de felicidade. Se colocarmos numa régua, num extremo teremos a depressão profunda e na outra teremos a felicidade extrema. Isso nos ajuda a entender por que, quando temos uma pessoa que está num quadro depressivo e ela obtém melhora, não necessariamente ela é mais feliz, porque reduzir a depressão não é a mesma coisa que aumentar a felicidade. Nós descobrimos outras coisas também, como, por exemplo, que essas características felizes, elas servem muitas vezes de escudo contra esses próprios males mentais, como depressão e ansiedade. Essas características de bem-estar, inclusive, são comuns em pessoas que são mais produtivas, que são mais criativas e mais engajadas. Só que isso não conversa com a realidade que a gente vê no mercado de trabalho, porque quando pesquisamos a satisfação do trabalho com os colaboradores, eles são insatisfeitos, eles são infelizes nos seus trabalhos. E para entender isso, a gente precisa também entender algumas condições biológicas, como, por exemplo, o neuropsicólogo Rick Hanson nos ajuda a entender. Segundo ele, nos primórdios da nossa existência, nós tínhamos apenas 2 necessidades básicas: prover alimentos, buscar alimentos e fugir dos predadores. Só que tem um detalhe: se nós não conseguíssemos alimentos hoje, nós teríamos o dia de amanhã para conseguir isso. Agora, se nós não fugíssemos dos predadores, hoje não tem amanhã. Isso nos condicionou, de forma evolutiva, a prestar mais atenção às ameaças, a prestar mais atenção às coisas que podem nos fazer mal à nossa volta. E isso reflete na nossa ótica em relação ao mundo. E mesmo sabendo muito, quando o trabalho entra naquela sala onde felicidade e ciência estavam em paz, parece que a paz vai embora e entra um elefante na sala. E Daniel Pink, que é um grande pesquisador de comportamento, neurociência, foi eleito o 6º maior pensador do mundo de 2019 pela 50 Thinkers, ele nos diz que existe uma divergência entre o que a ciência sabe e o que o mundo dos negócios faz. Porque a regra sempre foi clara: a gente entra na escola e quando nós conseguirmos um emprego, seremos felizes. Depois, quando nós conseguirmos aquela promoção, seremos felizes. Depois, quando comprarmos o carro, sempre com a alocação da atenção
voltada ao futuro. E Paul Dolan nos diz que não existe nada além do aqui e agora. Tanto as nossas expectativas quanto as nossas lembranças, todas elas fazem parte da nossa sensação atual. E é interessante ouvir o que Paul Dolan tem a dizer sobre felicidade, porque diferente dos psicólogos que vêm dominando esse campo de pesquisa, Dolan é um economista. Ele é professor de ciências comportamentais na Escola de Economia de Londres, já foi convidado pelo próprio Daniel Kahneman para dar aula em Princeton, atualmente é conselheiro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos quando o assunto é felicidade. Dolan, através de suas pesquisas, nos dá algumas dicas de como, alguns atalhos, algumas pistas de onde está a felicidade. Segundo ele, se nós não somos tão felizes quanto achamos que poderíamos ser, nós devemos estar alocando mal a nossa atenção. Isso nos leva, então, a entender quem seriam os ladrões dessa atenção que é tão importante na construção da felicidade, principalmente no ambiente de trabalho. A qualidade nas nossas relações, principalmente a qualidade com os nossos gestores, ela tem uma alta carga atencional no nosso dia a dia. Uma pesquisa da Gallup nos diz que 60% dos colaboradores são insatisfeitos com sua liderança. Annie McKee, que é membro sênior da Universidade da Pensilvânia e diretora do programa de doutorado executivo da mesma universidade, ela, através de suas pesquisas, encontrou a seguinte informação. Descobrimos que as pessoas entram acolhendo uma organização, porém elas saem dessa organização deixando um chefe. Elas saem deixando esse chefe por desentendimento, por aversão ou por medo dos chefes. E Edmund Burke não é nenhum psicólogo, nem nenhum neurocientista, mas 300 anos atrás, ele já entendia o quão prejudicial é o medo na captação da nossa atenção. Segundo ele, nenhuma paixão rouba os poderes de ação e raciocínio da mente com tanta eficácia quanto o medo. Edmund Burke praticamente resumiu 300 anos antes de Daniel Goleman no sequestro de amígdala. Parte fundamental do trabalho de inteligência emocional do professor de Harvard. O sequestro de amígdala, ele captura a nossa atenção e nos impede de concentrar na nossa atividade enquanto estamos no trabalho. Essa gestão do medo, ela não acontece sozinha. Essa gestão do medo, ela tem um gestor. Um gestor que eu apelidei carinhosamente de chefossauro. Para quem não conhece, o chefossauro é um ser pré-histórico, está nas organizações há muito tempo, gerando medo, aumentando o turnover sob a desculpa de que não tinha perfil mesmo. É uma espécie ameaçada de extinção, porque não serve mais para nada. Daniel Pink, mais uma vez, nos ajuda a entender que muitas coisas funcionaram bem, até que pararam de funcionar. Outros ladrões de atenção que nós temos no ambiente de trabalho, provavelmente está muito perto de cada um de nós agora, são os nossos smartphones. O smartphone, ele nos levou do céu ao inferno em instantes, porque num momento era maravilhoso poder receber e-mails no celular. No instante seguinte, nós estávamos trabalhando mais e trabalhando muito mais tempo. Uma pesquisa revelou que 60% dos trabalhadores passam mais de 70 horas conectados nos 5 dias úteis da semana. Numa conta rápida aqui, depois de trabalhar, depois de dormir, sobram 4 horas por dia para alimentação, higiene e deslocamento. Uma outra pesquisa da Gallup nos diz que quando um colaborador é solicitado fora do horário, os gestores desses colaboradores relataram que são atendidos em 62% dessas ocasiões. Nós estamos trabalhando muito mais, estamos dedicando muito mais tempo ao trabalho. Só que ninguém quer ser feliz, ninguém quer precisar escolher entre ser feliz ou ser bem-sucedido. E as pessoas, elas se esmeram, elas se multiplicam, elas se multiplexam para conseguir dar conta do recado. Só que tudo isso tem um preço, é quase como uma bomba relógio, até chegarmos no estado de esgotamento mental, que tem o seu ápice na síndrome de esgotamento mental, conhecida popularmente como burnout. Uma estatística, uma pesquisa diz que 50% dos colaboradores que checam os e-mails fora do horário, após o expediente, têm níveis de cortisol acima da média considerada saudável. Essa pesquisa foi feita com a coleta da saliva dos colaboradores. Mais uma pesquisa da Gallup nos diz que 7 em cada 10 colaboradores já experimentaram esse estado de esgotamento mental. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho complementa dizendo que 30% dos 100 milhões de trabalhadores já sofrem do ápice desse esgotamento mental, o burnout. E mais uma pesquisa da Gallup nos diz que 73% dos colaboradores são caracterizados como não engajados. Todos nós sabemos aqui o quão prejudicial, o quanto de prejuízo pode um colaborador não engajado gerar a qualquer organização.
Tudo isso leva a um caminho: depressão, ansiedade. A OMS já faz o alerta há bastante tempo de ser a maior causa de incapacitação profissional do mundo. No Brasil, nós somos 12 milhões de depressivos e 11 milhões de ansiosos, o que nos coloca na quinta posição em país mais depressivo do mundo e primeiro lugar no país mais ansioso do planeta Terra. E mesmo com as pesquisas sobre felicidade crescendo 600% somente nos últimos 20 anos, nós seguimos com uma divergência entre o que a ciência sabe e o que o mundo dos negócios faz, porque os números não conversam. Shanakor nos diz que um artigo científico que demora de 1 a 2 anos para ser escrito, ele é lido pelo incrível número de 7 pessoas. Isso que a família do escritor conta, o que nos coloca numa posição um pouquinho mais delicada ainda. Dá para entender porque tem um elefante na sala quando o trabalho entra nessa jogada de felicidade e ciência. E Dolan, mais uma vez, nos lembra que se não estamos conseguindo ter sucesso nessa obtenção da felicidade, devemos provavelmente estar alocando mal nossa atenção. E Dolan traz umas metáforas interessantes para explicar o processo de construção da felicidade, como, por exemplo, da indústria. A indústria precisa de insumos que passam por um processo de produção e entregam um produto final no final da esteira, ao final da linha. Eu posso dar, por exemplo, aqui, uma madeira bruta que passa pelas mãos de um marceneiro até se tornar uma mesa, uma cadeira. E ele faz essa mesma analogia com a felicidade, onde os insumos é a nossa vida, são as nossas experiências, é o que acontece conosco. O processo de produção é a nossa alocação de atenção. E o resultado final é a nossa felicidade em diversos níveis de qualidade. Só que nós sabemos que a atenção é um recurso escasso. O pesquisador Thorno Retranders já nos diz que nós conseguimos prestar atenção praticamente em 40 bits dos 11 milhões de bits por segundo que recebemos de estímulos a todo instante. E para melhorar, então, esse produto final, seguindo a lógica de uma indústria, nós podemos melhorar nossa matéria-prima, ou seja, nós melhoramos a qualidade das nossas experiências e temos uma produção melhor no final, temos uma melhor felicidade. Ou nós melhoramos o processo e também podemos ter uma melhora independente mesmo com aquela matéria-prima anterior. E sabemos como o ambiente ele é predominantemente influente na construção das nossas experiências. E segundo Dolan, essas experiências podem ser de prazer ou sofrimento e propósito ou despropósito. Segundo Dolan, no que ele chama de princípio prazer-propósito, o PPP, a felicidade, as experiências de felicidade chave estão quando elas se reúnem prazer e propósito. Como, por exemplo, eu, quando estou estudando ciência da felicidade, eu tenho muito prazer, porque eu sou apaixonado por esse assunto, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento de propósito incrível, porque por ter vivido no mercado corporativo, ter presenciado de perto muitas barbáries que ferem diversos valores e afetam a felicidade de muitas pessoas, isso traz um sentimento de propósito para mim, junto com o prazer. Eu posso também ter uma experiência de prazer e despropósito, como ver um seriado de comédia no Netflix, que vai ser extremamente agradável, provavelmente repleto de risadas, mas com prováveis não tão... sem um propósito claro, sem muito sentido. Podemos também ter uma experiência de sofrimento e propósito. Vou dar o exemplo de ajudar um amigo a fazer a mudança ao 5º andar de um prédio. Com toda certeza, subir geladeiras, mesas, guarda-roupas e móveis por 5 lances de escada não deve ser um prazer, mas pode ter um senso de propósito, uma vez que esse sofrimento tem sentido ajudar um grande amigo. E por último, tem a combinação de sofrimento e despropósito, que seriam experiências nada prazerosas e sem sentido nenhum. Infelizmente, muitas pessoas enxergam nesse quadrante o seu trabalho. Experiências que não são nada agradáveis e sem sentido nenhum. Então, quando a gente olha para esse processo de construção da felicidade, nós podemos melhorar a qualidade da nossa atenção e isso melhorar a construção da nossa felicidade, ou também melhorar a qualidade das experiências. E apesar de termos pouca influência sobre o ambiente, nós temos algumas influências que podem, sim, determinar a qualidade das nossas experiências. Quando nós vamos a um parque e soltamos o nosso cachorro da coleira, nós não podemos controlar para onde ele vai sair correndo. Porém, nós podemos escolher para qual parque nós vamos levá-lo. E isso pode determinar o rumo das experiências. Tem algumas escolhas que, de verdade, nós precisamos parar de fazer e não precisamos mais fazer isso.
Mas para que essas escolhas não existam mais, a gente precisa fazer outras escolhas, como, por exemplo, escolher as políticas de trabalho corretas para adotar. Nós temos muitas descobertas já baseadas em neurociências no que diz respeito à performance e bem-estar. Por exemplo, o quão impactante é as relações saudáveis no ambiente de trabalho, o trabalho da Annie McKee, que já comentamos recentemente. A autonomia proposta por Daniel Pink, que aumenta a motivação intrínseca, melhora o engajamento e aumenta o sentimento de propósito. Como, por exemplo, também o ambiente seguro, de Amy Edmondson, professora de liderança na Harvard Business School. Temos também o poder das pequenas vitórias, de Teresa Amabil, que nos mostra o quão poderoso é comemorar pequenas vitórias e isso resultar em grande bem-estar no ambiente corporativo e, obviamente, e consecutivamente, melhor performance. Temos o trabalho da cultura de garra, da Angela Duckworth, PhD pela Universidade da Pensilvânia, que foi orientada pelo próprio Martin Seligman na construção desse trabalho, que foi um dos primeiros, foi o pesquisador que iniciou toda essa onda de estudos da felicidade. Temos os pontos fortes, ao invés de procurar melhorias, procurar valorizar o que temos de melhor em nós, as forças de caráter. Trabalho do Christopher Peterson, falecido, né, e de Martin Seligman, foi inclusive o fundador da psicologia positiva. E temos também os princípios de Paul Dolan, o princípio de prazer, propósito e de alocação de atenção. E quando nós falamos de atenção, exclusivamente, nós precisamos trazer também à tona a manifestação máxima da atenção, que é o estado de flow. O flow foi descoberto pelo Mihai Csikszentmihalyi e ele publicou pela primeira vez esse termo em 1975 no artigo Play the Intrinsic Rewards. O estado de flow é um estado onde, quando temos metas claras, feedback imediato e equilíbrio entre os desafios e as habilidades, nós temos como resultado uma sensação de controle, uma sensação de bem-estar e, como consequência, uma boa performance. Segundo Csikszentmihalyi, a atenção é o nosso mais importante instrumento na tarefa de melhorar a qualidade da experiência, diretamente relacionado com o trabalho de Dolan, recentemente publicado. Então, se colocarmos em prática essas políticas geradoras de bem-estar no ambiente corporativo, nós teremos, de fato, incremento na performance nas organizações. 20 anos atrás, eu peguei recuperação em física e matemática. Eu fui reprovado, não passei naquela prova de recuperação, e aquela experiência, ela tinha tudo para ser uma experiência traumática. Mas a forma como ela foi conduzida, a forma onde foi alocada a atenção, através... Meus pais não eram neurocientistas, muito longe disso, mas, de certa forma, colocaram em prática muitos dos princípios que eu acabei de apresentar para vocês. Isso nos mostra o quanto a atenção ela é maleável. O exemplo mais comum disso é a compra de um carro. Hoje nós pensamos em comprar um carro. No dia seguinte, nós vamos para a rua e começamos a enxergar aquele carro em todos os lugares, porque ele passou a entrar no nosso filtro de interesse. Só que parece que felicidade não está de verdade no filtro de atenção de muitas empresas. Muitas vezes aparece simplesmente como uma política estampada num quadro, não na parede. Mas dá para entender um pouco, porque se vocês já pesquisaram felicidade no Google e colocaram em Google imagens, vocês vão encontrar 5 imagens que talvez reflitam um inconsciente coletivo que o próprio professor Pianaro comentou antes. Como, por exemplo, nós veremos fotos de pessoas pulando, veremos fotos de pessoas de braços abertos, veremos fotos de balões, não me perguntem por quê, e veremos fotos de pessoas pulando de braços abertos enquanto seguram balões. Além disso, nós veremos dicas de como ser mais feliz. Isso leva, por exemplo, grandes profissionais como Alison Bird, que é editora-chefe da Harvard Business Review, a escrever um artigo onde ela manifesta o quão deprimente é para ela ler sobre felicidade, porque há conselhos demais sobre como alcançá-la. Porque quando a gente fala de felicidade no trabalho, para muitas pessoas o que aparece é justamente isso, é essa imagem. E como nós vimos na nossa conversa inteira até aqui, isso não tem nada a ver. Isso é um show de bobagem sobre felicidade, isso é uma manifestação, uma fatia da manifestação da felicidade. Enfim, a ciência sabe muito e, infelizmente, o mundo dos negócios faz outras coisas totalmente opostas, muitas vezes. E, então, o objetivo é construir uma abordagem prática para a aplicação desses conceitos científicos sobre felicidade no ambiente corporativo. E, de alguma forma, em março de 2022, poder reduzir um pouco essa distância entre o que a ciência sabe
e o que o mundo dos negócios faz. Muito obrigado pela atenção de todos. Fantástico, Márcio, fantástico. Os trabalhos, aí fica fácil orientar, né? Quando a gente tem alunos aplicados, assim, que realmente leem, estudam e seguem as orientações do orientador, isso ajuda bastante também o trabalho. Parabéns, cara, tá ficando alguma coisa realmente muito sólida e para mim, eu já estou enxergando aí um livro para final de 2022, com certeza, cara, tem coisa aí pra gente aproveitar e usar. Vai ser um prazer aí poder te ajudar nisso tudo. E é um Legal, prazer show de bola.